E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho do plano econômico de Jair Bolsonaro? Ler o programa de governo de Jair Bolsonaro, intitulado O Caminho da Prosperidade, é aventurar-se pela cabeça do candidato e de sua equipe. E esse é o lado ruim. Assusta que um candidato apresente um projeto tão pífio para uma campanha presidencial. Assusta que esse candidato seja o atual líder nas pesquisas de opinião. Bolsonaro é uma ameaça não só para a nossa democracia, mas também para o nosso desenvolvimento econômico e para os nossos frágeis avanços sociais. Então vamos ao que interessa. Economia. O documento começa afirmando que a área será liderada por duas instituições, o Banco Central e o Ministério da Economia. Esse último seria resultado da junção dos Ministérios da Fazenda, do Planejamento e da Indústria e Comércio, além da Secretaria Executiva do Programa de Parcerias de Investimentos. As instituições financeiras federais, diz o documento, também estarão subordinadas ao novo ministério. Não é uma novidade, o Brasil já teve um Ministério da Economia resultante da junção dessas mesmas pastas. A ideia de Bolsonaro nada mais é do que um plágio do que foi feito por Fernando Collor de Mello durante seu breve governo de 1990 a 1992. A ideia, tanto lá em 1990 quanto agora em 2018, é a de sinalizar para o público que o governo é sério, austero e que evita o desperdício. O resultado prático, porém, pode ser negativo. Assim como Collor entregou poderes excessivos para uma economista sem qualquer experiência na alta burocracia federal, no caso Zélia Cardoso de Mello, Bolsonaro promete fazer algo similar, dotando Paulo Guedes de superpoderes. Zélia, responsável pelo plano Collor, confiscou o dinheiro da poupança e da conta corrente dos brasileiros, provocando uma grave crise econômica. E falhou no combate à hiperinflação. Paulo Guedes seria confiável e capaz de gerenciar tão amplo espectro da administração pública? É provável que não. Pércio Arida, o principal economista da equipe tucana de Geraldo Alckmin, usualmente diplomático, recentemente classificou Paulo Guedes como um mitômano e afirmou: ele nunca produziu um artigo de relevo, nunca dedicou um minuto à vida pública, não faz ideia das dificuldades. Pércio Arida, goste-se ou não de suas ideias, é um acadêmico de peso e foi um dos elaboradores intelectuais do que viria a ser o Plano Real. Também ocupou diversos cargos na burocracia federal, chegando à presidência do Banco Central e do BNDES. Os outros economistas, por trás dos principais candidatos, também têm experiência prática. Mauro Benevides, coordenador do projeto econômico de Ciro Gomes, além de acadêmico, tem mais de 20 anos de experiência como secretário da Fazenda do Ceará. E na campanha de Ciro Gomes, há outro professor da Universidade Federal do Ceará, que é Flávio Ataliba, reconhecidamente um grande estudioso da questão previdenciária no país. Marina Silva, por sua vez, conta com a colaboração de nomes como André Lara Rezende e Ricardo Paes de Barros, dois pesos pesados da teoria e da política econômica nacional há décadas. Fernando Haddad tem na sua retaguarda gente como Nelson Barbosa, cuja experiência como ministro do Planejamento e da Fazenda são importantes, além de ter começado a manter conversas com economistas de alto nível e críticos de seu partido como Samuel Pessoa e Marcos Lisboa, sendo que Marcos Lisboa ocupou cargo de relevo no Ministério da Fazenda na gestão Palocci. O superministro de Bolsonaro, Paulo Guedes, por outro lado, ainda que seja portador de um vistoso título de PhD pela Universidade de Chicago, Paulo Guedes jamais desempenhou uma função de relevo na burocracia federal. Pior ainda, ele sequer dedicou tempo e recursos para a elaboração de um plano, isto é, de um conjunto claro e factível de medidas para sanear a economia brasileira. Paulo Guedes, pelo visto, tem consciência de seu despreparo para tal função. Talvez por isso mesmo ele tenha fugido do debate com os economistas das demais candidaturas, realizado recentemente pela TV Cultura. Quando ele tenta ir além de chavões pavorosos e sem significado algum, como, por exemplo, o liberalismo reduz a inflação, o resultado é sofrível e risível. A campanha de Bolsonaro fala, por exemplo, em zerar o déficit primário, o prejuízo nas contas públicas.
em 2019 geraram superávit no ano seguinte. Ou seja, em 2017 o déficit primário foi de 124 bilhões de reais. Para 2018 a previsão é que ele chegue a quase 150 bilhões de reais. Isso é muito preocupante. Como Paulo Guedes vai fazer isso é uma grande incógnita. A única pista é quando ele diz assim: esse processo de redução de dívida será reforçado com a realização de ativos públicos. Em outras palavras, venda de estatais e privatizações. Essa é uma afirmação que faz transparecer todo o despreparo da equipe econômica de Jair Bolsonaro. Qualquer cidadão brasileiro alfabetizado sabe que, após 40 anos de debates em torno da necessidade de privatizações do Brasil, algo que data pelo menos desde o governo Sarney, em apenas um ano de mandato, supondo que ele seja democrático, não é possível privatizar sequer o cafezinho servido nas repartições. Quem dirá então um estoque de ativos capaz de gerar caixa da ordem de 150 bilhões de reais? Para se ter uma ideia, a venda de 80% da Embraer em julho rendeu apenas 10% desse valor, ou seja, 15 bilhões de reais. Trata-se de uma mistura assustadora de inocência e ignorância. Mas o plano é ainda mais ousado. Ele fala em reduzir em 20% o volume da dívida por meio de privatizações, concessões, venda de propriedades imobiliárias da União e devolução de recursos em instituições financeiras oficiais que hoje são utilizados sem um benefício claro à população brasileira. Pois bem, a dívida pública brasileira é de 3,7 trilhões de reais. Os 20% descritos pelo plano deles equivale a 740 bilhões de reais. Ou seja, o dobro do valor da Petrobras. E a Petrobras, como a gente sabe, ela costuma ocupar o posto de maior empresa do Brasil, somente para a gente ter uma ideia. Então não há possibilidade de se fazer um ajuste de 150 bilhões de reais no espaço de um ano através de vendas de ativos da União. Então, como último e mais óbvio recurso, só caberá a um possível governo Bolsonaro reduzir gastos. E se assim for feito, provavelmente produzirá a maior recessão de nossa história. Em uma economia mal saída da recessão como a nossa, um ajuste fiscal tão abrupto e de tal magnitude implicaria em uma derrubada ainda maior nos níveis de consumo e investimentos públicos e privados, os quais são componentes fundamentais do PIB. Então vamos agora à questão do impacto para os mais pobres. Em relação à questão tributária, o programa de Paulo Guedes fala em simplificação e unificação de impostos federais, eliminando distorções e aumentando a eficiência da arrecadação. Um dos membros da equipe econômica de Bolsonaro é o economista Adolfo Saxida, pesquisador do IPEA. Em seu blog pessoal, em agosto de 2017, Saxida defendeu uma proposta para lá de exótica para a questão dos impostos. Ele afirma ser favorável a um sistema tributário no qual todos os indivíduos, desde Amoedo, com seus quase 500 milhões de reais, que todos os indivíduos, inclusive os mais ricos como Amoedo, passando por qualquer Dona Maria que ganha um salário mínimo, então a proposta é de que todos paguem a mesma quantia fixa. O valor desse imposto fixo seria de R$ 1.200 por mês. E isso é uma insanidade tributária completa. Isso vai na contramão, inclusive, do que pregavam os liberais que tinham juízo, como Adam Smith, e que em tese estariam ligados a esse novo momento de Bolsonaro. Mas no caso do candidato, a máscara de liberal é recente e feita sob medida para agradar o mercado entre aspas, né? Outro famoso economista da equipe de Bolsonaro é Marcos Cintra. Marcos Cintra foi colunista da Folha de São Paulo durante décadas, gastou muita tinta em defesa da implementação de um imposto único no Brasil. A ideia dele é criar um tributo tal qual a antiga CPMF que incida somente sobre movimentação financeira com uma alíquota de 2,81%. O próprio Paulo Guedes falou sobre esse novo imposto agora há poucos dias. Além dos problemas microeconômicos gerados por esse tipo de imposto, como o estímulo ao uso de dinheiro vivo para fugir da tributação e sua incidência em cascata,
isso é, incide sobre várias etapas na circulação de um produto, ele também cria uma nova penalização para os mais pobres, que acabam pagando a mesma taxa do que a parcela mais rica da população. Não é justo nem moral que os cidadãos paguem todos uma mesma alíquota de imposto. Imagine que o governo fixe um imposto único de 10% sobre os rendimentos de todos os cidadãos. No caso de uma pessoa que ganha um salário mínimo de R$1.000, para simplificar a conta, isso significa entregar R$100 todos os meses para o governo. Dinheiro que vai fazer falta para comprar um botijão de gás, comprar 1 quilo de carne, uma roupa nova e outras necessidades básicas. Agora, imagine a pessoa que ganha R$10.000 por mês. Nesse caso, os R$1.000 entregues ao governo, ainda que façam falta, não vão comprometer a subsistência do indivíduo como no primeiro caso. Essa pessoa já pagou aluguel, já se alimentou, já se vestiu de modo satisfatório com os R$9.000 restantes. O plano da equipe econômica de Jair Bolsonaro fala ainda na criação de um imposto de renda negativo. Essa ideia, tal qual a implementação de um imposto fixo como proposto por Saxida, é curiosidade presente apenas nas páginas dos manuais de economia. Nenhum país no mundo jamais implementou tais medidas. E Bolsonaro ainda propõe a criação de uma carteira de trabalho verde e amarela, alternativa à carteira azul tradicional. Nessa nova carteira, cuja aderência seria voluntária, o contrato individual iria prevalecer sobre a CLT. O documento alerta que seriam preservados os direitos constitucionais, ressalva de pouco valor, já que o general Mourão, vice da chapa, parece andar flertando com a ideia de escrever uma nova Constituição. No atual ambiente de alto desemprego, o poder de barganha dos trabalhadores fica severamente reduzido. Por isso, temos razões para acreditar que antes de ser a escolha do empregado, tal carteira será uma imposição dos patrões, e notadamente para aqueles trabalhadores mais pobres, menos qualificados e mais vulneráveis. Ainda que haja muita informalidade no Brasil e que existam argumentos em favor da modernização da legislação trabalhista, é bom relembrar que o motor fundamental da criação de novos empregos não é a facilidade de contratar e demitir, mas sim o estado geral da economia. A menor taxa de desemprego registrada na região metropolitana de São Paulo desde 1994 foi registrada em dezembro de 2011, quando chegou a 6,9%. Em junho desse ano, o valor registrado foi de 14,20%. Não foi por acaso que a revista The Economist classificou Bolsonaro como uma ameaça. São muitas as propostas estranhas ou inviáveis de Bolsonaro para a área econômica. Não dá nem para chamar o documento de plano de governo ou coisa similar, porque é um apanhado de generalidades, de citações superficiais de documentos de terceiros, sem uma gota de suor ou esforço próprio de sua equipe. Os formuladores de seu plano econômico podem afirmar que nossas interpretações estão equivocadas, que eles queriam dizer outra coisa. O problema é que as propostas são tão rasas, tão supérfluas, tão mal elaboradas, desacompanhadas de quaisquer explicações ou números, que só podemos imaginar que se trata de um plano feito às pressas, sem qualquer preocupação com a seriedade da tarefa de governar o Brasil. Reiterando, um governo Bolsonaro implica em um risco grave para as nossas instituições políticas e econômicas. Isso fica evidente para qualquer analista que se preste a estudar seus atos, palavras e propostas. E temos a reportagem de capa da revista The Economist. E a revista The Economist, convenhamos, nem o mais deslocado apoiador de Bolsonaro ousaria classificá-la como esquerdista, petista ou bolivariana. A revista The Economist classificou o Bolsonaro como uma ameaça, afirmando que ele seria um presidente desastroso.